Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico dominical, onde nós iremos aprender mais hoje sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez você não conheça, ou talvez você frequente uma igreja presbiteriana, mas também não saiba de onde surgiu, como surgiu, e hoje iremos fazer um breve estudo sobre de onde surgiu, por que nós somos chamados reformados, calvinistas, por que presbiteriano. Então, o nosso estudo bíblico de hoje é para conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, você é o nosso convidado, que Deus abençoe a sua vida. Antes, gostaríamos de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, verso 19 e verso 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele dá uma grande comissão de ir, fazer discípulo de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser testemunha. Então, nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós cumprimos esse mandado do Senhor de sair pregando o Evangelho a toda criatura. Antes, vamos orar, antes de entrar nesse estudo sobre a origem da nossa igreja. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor nos deu, pela rica oportunidade de estarmos vivos. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, pela salvação em Cristo Jesus. E agora, Pai, te peço que o Senhor ilumine os corações para poder aprender um pouco mais, Senhor, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Igreja essa que o Senhor colocou neste país para poder falar das tuas maravilhas, da tua santa palavra. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, a Igreja Presbiteriana, a gente tem que, primeira coisa, antes de começar a estudar, ela não é uma igreja perfeita. Por que ela não é uma igreja perfeita? Porque ela é constituída de pecadores. Não tem para onde corrermos. Todos os homens são pecadores. Então, assim como as outras igrejas evangélicas, a Igreja Presbiteriana do Brasil não é perfeita, porque ela é constituída de pecadores. E também nós sabemos que a nossa salvação ela é somente obra de Deus e não da igreja que pertencemos. Então não tem como falar que eu sou salvo porque pertenço à Igreja Presbiteriana do Brasil. Não, eu sou salvo por causa da graça. A salvação é pela graça e não pela igreja que pertencemos, porque quem salva é Jesus, não a igreja. Existe uma determinada igreja que fala que a salvação é pela igreja. Quem já estudou história conhece essa história de que a salvação é através da igreja. E não, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não pela nossa filiação à igreja presbiteriana. Então, primeiro a gente tem que tirar essa dúvida que pode pairar na mente de alguns, de que por pertencer a uma determinada denominação somos salvos. Não, nós não somos salvos porque pertencemos à Igreja Presbiteriana do Brasil, mas porque somos salvos em Cristo Jesus. E o Senhor nos deu a graça de participarmos desta igreja. Então, uma das coisas também que nós devemos perceber é que para um determinado grupo ou para determinado grupo é necessário que se tenha o quê? Uma identidade e objetivos. Talvez seja assim no seu trabalho. Você trabalha com propaganda. Então a sua empresa de propaganda ela tem uma identidade e tem os seus objetivos. A identidade ela tem a ver com o quê? Com as raízes, com a história, com características distintas. Então, recapitulando, um grupo ele tem o que em seu DNA? Uma identidade e os seus objetivos. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem uma identidade
e tem seus objetivos, assim como qualquer outro agrupamento social. Só que os objetivos elas são uma decorrência disso. À luz das raízes, da identidade, das convicções básicas, são estabelecidos o quê? Os alvos, as prioridades e as maneiras de se ver e de se viver o mundo. Isso se aplica perfeitamente a nós, presbiterianos. Como nós enxergamos o quê? A vida, como nós vivemos essa vida aqui neste mundo. Por isso que tem como posso dizer, o modo de ser do calvinismo, que mais à frente nós iremos ver. Por quê? Por que da cosmovisão reformada? Esses alvos, esses objetivos têm a ver com isso. E lembrando que esse estudo ele é baseado no livro chamado O que todo presbiteriano precisa saber. É um livro, se não me engano, do reverendo Alderi, que é o nosso historiador da nossa igreja. Então, se você puder adquirir esse livro, o que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Então, vimos que todo grupo precisa de identidade e de objetivos. Aí surge a pergunta: quem somos? Quem somos? Eu me lembro que, quando eu era pequeno, fui morar no lado de uma igreja presbiteriana, até a igreja que eu cresci, depois me casei, foi a que me enviou para o seminário. Mas eu ficava olhando, sabe, que igreja é essa? Presbiteriana. Eu achava o nome engraçado e acabei, pela graça de Deus, pela misericórdia, indo para essa igreja, um trabalho de EBF. E ali eu conheci a igreja presbiteriana. Eu conhecia na época também apenas duas denominações, as mais conhecidas, que eram a Batista e a Assembleia. Mas surge, talvez por muitas pessoas que passem à frente de uma igreja presbiteriana, essa pergunta: quem são eles? Então, quem somos? Primeiro, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a conhecida IPB, é uma federação de igrejas que tem em comum que uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como padrão de culto e de uma vida comunitária. Interessante isso, né? O que essas igrejas, essa federação de igrejas, ela tem em comum? Uma história, que nós iremos ver mais à frente. Uma forma de governo, também nós iremos ver. Uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitário. Talvez você já tenha ido numa igreja presbiteriana e tenha reparado que o culto é diferente. O culto é muito diferente. Também mais à frente nós iremos falar sobre isso. Então, historicamente, a IPB ela pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo. E surgiu no Brasil em 1859, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Chegou aqui através do reverendo Ashbel Green Simonton, em 1859. Então, esse ano, a igreja completará, se não me engano, 161, 62 anos. Então, mas as suas origens ela é mais remotas ainda, porque as suas origens encontram-se nas reformas protestantes suíça e escocesa, no século XVI, que foram lideradas por personagens como Zwinglio, todos já ouviram falar, Ulrich Zwinglio, João Calvino e John Knox. Então, as origens é bem mais remotas, é bem anterior a 1859. Surge da segunda, fala que é a segunda reforma. Mais à frente nós iremos falar sobre isso. Então o nome Igreja Presbiteriana vem da maneira como a igreja é administrada, ou seja, através de presbíteros eleitos pelas comunidades locais. Tem o presbítero docente, que é o pastor, e tem o presbítero regente, que são os presbíteros que compõem o conselho. Então a igreja chama-se presbiteriana pelo seu modo de governo.
representativo. A igreja elege os presbíteros, seja o docente ou o regente, e esses representam o povo. Esse é o modo de governo presbiteriano. Então, as igrejas que são federadas, essas igrejas que são federadas, elas têm esse modo de governo, elas são governadas por um conselho de presbíteros. E estes oficiais também integram o quê? Os conselhos superiores da igreja, que são os presbitérios, sínodos, o Supremo Concílio. Então é assim, igreja local, presbitério, sínodo e Supremo Concílio. Esse é o modo de governo. Nós estamos apenas dando uma passada para você entender quem nós somos. Quanto à nossa teologia, a Igreja Presbiteriana do Brasil é herdeira do quê? Do pensamento do reformador João Calvino, que viveu entre 1509 a 1564. Mas não só disso. A nossa teologia ela é totalmente bíblica, ela é herdeira dos pensamentos de João Calvino, do reformador João Calvino, lá em Genebra, na Suíça, mas também das notáveis formulações confessionais, que é a Confissão de Fé e do Catecismo de Westminster. E elas foram elaboradas por reformados nos séculos XVI e XVII. Dentro destas formulações se destacam o quê? Os documentos produzidos pela essa Assembleia de Westminster, que ficou reunida em Londres na década de 1640. Então de lá surgiu a Confissão de Fé de Westminster, bem como os Catecismos Maior e o Breve Catecismo. E eles são adotados oficialmente pela IPB, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, como os seus símbolos de fé ou padrões doutrinários. Então o senhor está falando que a igreja não preza a Bíblia, porque os seus padrões doutrinários são esses símbolos de fé. Não, a Bíblia é sempre em primeiro lugar. Mas essas formulações são os nossos símbolos de fé. Porque a Bíblia ela tem todos os assuntos que tem na confissão de fé, mas elas não estão sistematicamente organizados. Você vai ouvir falar sobre magistrado civil, você vai ler sobre a Trindade, mas não estão sistematizados. As nossas confissões, os nossos símbolos de fé, sistematizaram todas essas doutrinas bíblicas que estão contidas na palavra do Senhor e colocou em ordem, somente isso. É tanto que os símbolos de fé, todos os assuntos contêm as referências bíblicas. Ninguém tirou do nada e colocou lá. Apenas sistematizaram. Então nós vimos que a nossa teologia ela é bíblica, ela é herdeira dos reformadores, dos pensamentos de João Calvino. O nosso padrão doutrinário são as confissões, os catecismos, os símbolos de fé no total. E agora o nosso culto ele caracteriza-se por sua ênfase teocêntrica, que significa a centralidade do Deus triuno. Então o nosso culto, aquele que tem o papel principal é Deus. É Deus. O culto teocêntrico é esse. É onde Deus ele é o centro de tudo, desde o prelúdio até o pós-lúdio. Deus tem que ser sempre o centro, não o homem. E o que temos visto ultimamente, cultos antropocêntricos, onde o homem é o centro do culto, tudo que tem que ser feito para agradar o homem, e Deus é apenas um coadjuvante. Biblicamente isso é errado, porque se formos olhar o culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus sempre foi o centro. Porque tudo é para Ele, é tudo por Ele. Então nós prezamos por essa ênfase teocêntrica no culto, onde a oração tem que ser teocêntrica, onde os louvores têm que ser teocêntricos, onde o cerne do sermão é Deus. Mas também nós prezamos pela simplicidade, pela reverência no culto, por uma inódia com conteúdo bíblico, principalmente pela pregação expositiva.
Então, o nosso modo de cultuar é desse jeito. Então, vimos agora, primeiro, quem somos. Vimos de onde nós viemos, herdeiros da reforma do século XVI, principalmente de onde veio Zwinglio, Calvino, John Knox. Vimos que chegou aqui pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos em 1859, através do reverendo Ashbel Green Simonton. Vimos o nosso modo de cultuar, vimos qual é a nossa teologia. Agora, você já se perguntou por que as pessoas falam que nós somos reformados? Por que será que chamam a Igreja Presbiteriana de reformados? Os presbiterianos se chamam reformados. Nós vimos que o presbiterianismo ele derivou da reforma protestante do século XVI. Tá? Se você já estudou um pouquinho da história, mesmo na escola, falou sobre isso, sobre a reforma protestante do século XVI, onde Lutero, a gente não vai entrar muito nesse assunto, vou dar só uma pincelada, onde Lutero ele faz uma reforma, ele não queria uma reforma estatal, ele queria apenas uma reforma na sua paróquia, e Deus usou o Lutero para que essa reforma passasse das quatro paredes da sua igreja, aonde nessa reforma a centralidade fosse de todo culto fosse a palavra de Deus, aonde a centralidade fosse Deus. E o presbiterianismo ele é derivado dessa reforma protestante do século XVI. Então, pouco depois que o protestantismo chegou na Alemanha, sob a liderança de Lutero, surgiu uma segunda manifestação no mesmo cantão de Zurique, na Suíça, tá? Sob a direção de outro ex-sacerdote. Lutero foi ex-sacerdote e Zwinglio também. Então, surgiu essa segunda reforma, segundo movimento, segunda manifestação da reforma, o Zwinglio, que foi no período de 1484 a 1531. Então, para se distinguir, para ser diferente da reforma alemã, esse novo movimento ficou conhecido como Segunda Reforma, ou a Reforma Suíça. Ficou conhecido como a Segunda Reforma ou Reforma Suíça. Então, o entendimento de que a Reforma Suíça foi mais profunda em sua ruptura com a Igreja medieval e em seu retorno às Escrituras, que essa era a prioridade da Reforma, o retorno às Escrituras, porque naquela época somente os clérigos, vamos falar assim, tinham acesso às escrituras. E as missas eram em latim e o povo não sabia. Então, através da reforma, a palavra ela foi trazida para a sua língua vernacular, ou sua língua, a língua que eles falavam, de origem. Lutero em alemão, traduziu a Bíblia para o alemão. Aqui na Suíça também traduziram a Bíblia. Então, foi esse retorno às escrituras. Tendo esse retorno, o povo tinha acesso aos mandamentos de Deus. Então, com esse retorno às Escrituras, fez com que recebesse esse nome de movimento reformado. E os seus simpatizantes ficassem conhecidos simplesmente como reformados. Olha a origem da onde veio o nome reformado. Da Segunda Reforma. Lá na Suíça, através de Zwinglio. Então, por trazer esse retorno às escrituras e para ficar um pouco diferente da reforma alemã, deram esse nome de reformado, movimento reformado. Por isso que nós somos chamados de reformados. Então, portanto, o movimento reformado é o ramo do protestantismo que surgiu na Suíça. Surgiu na Suíça, não na Alemanha. Na Suíça, no século XVI. Aí lá teve como líderes Zwinglio, de Zurique, e João Calvino em Genebra. Todo mundo já ouviu falar de João Calvino. Nós não iremos falar sobre isso. Então, a tradição reformada ela foi preservada e desenvolvida pelos sucessores imediatos e mais remotos dos líderes iniciais, Zwinglio e Calvino. E esses líderes e sucessores imediatos foi Bullinger, Teodoro Beza e os puritanos ingleses, dentre outros. Talvez você também já tenha escutado falar sobre os puritanos. Infelizmente, na nossa língua,
A palavra puritana, ela é pejorativa, tem uma conotação pejorativa, infelizmente. Aquela pessoa que, aquele cristão que está numa festa e alguém vem servir uma bebida e ele não bebe, esse é puritano, porque não conhece o significado da palavra puritana. Em um estudo mais à frente nós iremos falar sobre isso. Mas os sucessores imediatos dessa reforma, Bullinger, Theodore Beza e também os puritanos, e foi passando de irmão para irmão. Porém, o termo reformado é mais que a designação de uma tradição teológica ou eclesiástica. Ela é bem mais do que isso. É um conceito abrangente que inclui todo um modo de encarar a vida e um mundo a partir de uma série de pressupostos, dentre os quais se destaca o que? A soberania de Deus como Criador, preservador e redentor. Então, ser reformado é mais do que apenas um título. É um modo de encarar a vida e o mundo a partir do pressuposto de que Deus é o soberano de tudo. Deus, ele é o soberano de tudo, ele é o criador, ele é o sustentador, o preservador e o redentor, aquele que traz a salvação. Então, o conceito reformado é muito mais abrangente. Não é apenas um título. Ah, eu sou reformado, porque muitas pessoas dizem que é reformada. Mas por que você é reformado? E fica aquela interrogação que a pessoa não sabe o porquê. Então nós já vimos quem nós somos, da onde nós surgimos, o porquê de ser chamado reformado. Interessante. É apenas um estudo breve, não é nem um estudo muito longo, apenas para a gente rever alguns conceitos e aqueles que não conheciam, conhecer o porquê. A história da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma história linda, rica. Existe um livro com é um livro, mas dividido em dois, do Júlio Andrade Ferreira, A História da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um livro que eu aconselho a todo mundo ler. Todo mundo ler. No próximo domingo eu vou trazer alguns livros aqui e vou fazer uma propaganda desses livros, que são livros que são interessantes de conhecer. Esse que eu falei que esse estudo é embasado, do Reverendo Alderi, é um livro que é fininho, não é um livro grosso, não é um calhamaço, é um livro fino, que tem por título o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Que vem falando sobre o início da Igreja Presbiteriana, como surgiu, a sua teologia, o porquê dos 5 pontos calvinistas, e vem discorrendo sobre isso. É um livro fácil de ler, um livro bom, mas eu também aconselho esse livro do reverendo Júlio Andrade Ferreira, A Igreja Presbiteriana do Brasil. Livro 1, livro 2. Então, se você tiver a oportunidade, entre na nossa Editora Cultura Cristã, e procure para saber se tem e compre. É uma boa literatura. Você vai conhecer bastante a nossa igreja. Então vimos de onde nós viemos e por que reformados. Mas por que calvinistas? Por que calvinistas? Por quê? Porque todo presbiteriano fala que é calvinista. Bom, o calvinismo, ele, como o nome já indica, já diz, né? É o sistema de teologia elaborado pelo reformador mais articulado e mais profundo, foi que se aprofundou mais nessa questão, que é João Calvino. Então o calvinismo, ele não é somente um conjunto de doutrinas, ele não apenas sistematizou a teologia, mas também ser calvinista, ou o calvinismo, não é somente um conjunto de doutrinas, mas inclui o quê? Concepções específicas a respeito do culto, da liturgia, do ministério, da evangelização e do governo da igreja.
Ser calvinista não é apenas também levar mais um título, mas é um jeito de como nós entendemos, é um jeito de como nós entendemos o quê? O culto. O culto calvinista é um culto totalmente diferente de outro culto. Que nós falamos tem a teocentricidade. Deus é o centro do culto. Ali existe uma liturgia. Não chegamos no templo e fazemos o que acharmos melhor fazer, mas existe uma liturgia. E toda a liturgia, ela tem como prioridade a centralidade de Deus e da palavra de Deus. Por isso que nós, quando entramos no culto, pode haver essa variação até de liturgia, mas tem o quê? Tem momento de adoração, momento de confissão, momento de entrega, momento da palavra do Senhor, momento de intercessão. Então existe essa liturgia elaborada ao modo de que Deus seja engrandecido, seja louvado, mas também que a igreja seja edificada. Na liturgia calvinista, a palavra de Deus é lida do início ao fim. Não se usa a palavra apenas em alguns momentos. Só lê só no momento da mensagem. Não. No início é lido a palavra do Senhor, no meio, no fim, no momento do sermão. Por quê? Porque é a palavra de Deus que tem que ser o centro. Porque é Deus falando. Por isso existe uma liturgia, uma ordem de culto nas nossas reuniões. Então, o calvinismo também tem uma visão diferente do ministério. Nós sabemos que existe o sacerdócio universal. Todos os crentes agora têm esse livre acesso a Deus. Então, através desse livre acesso, todos têm os seus dons. Nós sabemos que aquele que recebe Cristo no coração, ele já tem dom. E esses dons são enfatizados na igreja. Aquelas pessoas que têm o dom para o ensino, vai para o ensino, não fica centralizada apenas na figura do pastor. A igreja reformada, calvinista, ela preza pelo crescimento espiritual de todos os membros. Todos os membros têm a oportunidade de exercer seus dons. Então a igreja reformada calvinista preza por isso, preza também pela evangelização. Não é porque nós cremos que nós viveremos salvos e seremos eternamente salvos, que nós não iremos evangelizar. Porque existem muitos eleitos que ainda não foram alcançados porque não ouviram a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus já tem aqueles que serão salvos. Mas não é por isso que não iremos evangelizar. Mas também temos um governo diferente, nós falamos sobre isso. Então você já viu o porquê nós somos reformados e calvinistas. Presbiteriano, o termo surgiu, esse termo foi adotado pelos reformados lá nas Ilhas Britânicas, que Escócia, Inglaterra, Irlanda. Então, anote bem, esse termo presbiteriano ele foi adotado pelos reformados nas Ilhas Britânicas, tá? Que é Escócia, Inglaterra, Irlanda. Isso se deve ao contexto político-religioso em que o protestantismo foi introduzido naquela região, no qual a forma de governo da igreja teve uma importância preponderante. Então, o protestantismo chegou naquela época, em uma época em que o contexto político-religioso necessitava. Deus, ele através da sua graça, ele fez com que o protestantismo chegasse naquele momento. Então, os reis ingleses e escoceses preferiam o sistema episcopal, ou seja, uma igreja governada por bispos e arcebispos.
o que permitia maior controle da igreja pelo Estado. Olha só. Então eles preferiam esse sistema de governo porque era mais fácil de controlar a igreja e o Estado. Já os presbiterianos, isso é, o governo da igreja governado por presbíteros, eleitos pela comunidade e reunidos em concílios, significava o quê? Um governo mais democrático e autônomo em relação aos governantes civis. Então, o povo tinha voz. Por ser um governo democrático, seria mais fácil do povo viver. O povo não viveria sob um jugo daquele que diz, pode isso, não pode agora. Não, agora o povo tem voz. Então, das Ilhas Britânicas, o presbiterianismo foi para os Estados Unidos e dali para muitas partes do mundo, inclusive o Brasil, conforme nós falamos, em 1859. Chegou aqui através do reverendo Ashby Green Simonton, um jovem recém-ordenado que tinha uma vida pela frente e simplesmente ele, na capela do seminário, ele ouve um sermão, seu coração pega fogo, ele chega para o seu presbitério e diz, quero ir para o Brasil. E diz a história que na hora que diz que quer vir para o Brasil, alguns homens se levantam e falam, você é louco, você vai para um país que você não sabe que país é este, uma língua diferente, um país onde existem doenças. Você vai trocar o conforto do seu país para esse país? Você é louco. E diz a história que ele vira para esses homens e diz, louco é todo aquele que não está no centro da vontade de Deus. E ele vem para cá, jovem. Ele começa a pregar, ele começa a evangelizar, ele morre cedo, morre muito jovem, e hoje nós estamos aqui, como fruto do trabalho de pessoas como Simonton, como fruto do trabalho de Zwinglio, de Calvino, John Knox e de outros através da história. Então, não somos reformados e calvinistas e presbiterianos apenas por título. Existe uma história, um modo de enxergar a palavra de Deus, enxergar a vida. Que você, através desse pequeno estudo, conheça um pouco dessa história. Uma história bonita. Não é uma história romântica. Porque muitos desses sofreram perseguições. Simonton morre cedo. A sua esposa morre logo após dar à luz a sua pequena filha Ellen. Ele não pode criar sua filha. Sua filha vai com a sua irmã, vai morar com a sua irmã. E teve José Manuel da Conceição, famoso padre protestante. E daí vai. E nós somos herdeiros desse trabalho. Em primeiro lugar, estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas devemos agradecer a Deus, porque hoje nós andamos em ruas pavimentadas por essas pessoas. Eles vieram antes de nós, abrindo caminho, pavimentando, para que hoje chegássemos aqui. E você? Tem aberto caminho e pavimentado para que outros venham após você a trilhar nessa história? Que o Senhor te use
para a glória dele. Que você seja um instrumento na mão de Deus. Agora que você sabe um pouco da nossa igreja, do quem nós somos, que você também traga no coração essa certeza de que você foi chamado, assim como o texto lá de Mateus 28, 19 e 20, chamado para fazer discípulos. Pode não ser de todas as nações, mas pelo menos aonde você está inserido. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou em uma denominação que foi levantada por Ti, uma igreja que nós amamos. Muito obrigado, Senhor, porque ela surgiu através do trabalho de muitas pessoas, ó Deus. Vimos que ela surgiu logo no século XVI, no movimento da Segunda Reforma. De lá para cá, o Senhor tem colocado homens e mulheres para que essa igreja chegasse até nós. Muito obrigado pela vida deles, ó Deus. Muito obrigado também pela vida daqueles que nós conhecemos, que têm pregado o teu evangelho, que têm levado, Pai, a tua santa palavra aos corações. Que seja, Pai, uma denominação não com um nome bonito, não com uma história bonita, mas que continuemos, Pai, a evangelizar o Brasil, a evangelizar o mundo para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, especificamente pela primeira igreja presbiteriana de Saquarema, Senhor, a igreja a qual nós pertencemos. Continue, Senhor, abençoando a tua igreja neste local, que nós possamos ser, Pai, referência nesse local do teu evangelho, da tua palavra. Te peço, Senhor, abençoe para cada um que participou desta transmissão nessa manhã. Abençoe a vida de cada um, Pai. Que não seja apenas um aprendizado a mais, mas que possa ser, Senhor, trazido para a vida, para que o seu nome, Pai, seja glorificado. Agora, Senhor, te peço que nos dê um restante de domingo abençoado na tua presença. É a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua participação e logo mais às 18 horas estaremos aqui novamente. Deus te abençoe.